tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje, minha querida segunda série, é sobre os predicativos do sujeito, é sobre alguns verbos de ligação. O intuito dessa aula é mostrar para você que nós temos alguns verbos que servem simplesmente para ligar uma palavra à outra. Ele não estabelece assim uma relação no sentido de ação, né? Então nós temos os verbos que indicam o quê? Apenas um estado, uma mudança de estado. Desta forma nós o diferenciamos do verbo de ação, né? Que são os verbos significativos que muitas vezes conseguem transmitir a ideia de modo concreto, ok? Então vamos lá. Olha só, verbo de ligação e seu predicativo. Bom, primeiro eu vou abordar o verbo de ligação. Veja bem, são verbos que indicam um estado ligando uma característica ao sujeito e não indicam o quê? Uma ação. Foi o que eu acabei de falar para você. E o verbo de ligação, ele serve apenas para ligar uma palavrinha a uma característica. Ou seja, eu posso entender que ele estaria ligando o sujeito a uma qualidade? Sim, eu posso pensar desta forma que está correto, ok? Então, ele não indica uma ação de correr, de cantar, de falar. Ele simplesmente transmite uma noção. Ele transmite um estado. Tá? Então, Ana Clara ficou feliz. Ficou é o verbo de ligação. E está indicando um estado. Tá? É uma mudança de estado. Talvez ela não estava feliz e aconteceu algo e mudou completamente. Então, ela ficou feliz, ok? Exemplo. Esses verbos de ligação, além de eles estabelecerem aí uma ideia de qualidade, tá? Que pode ser atribuída ao sujeito, ou lá na frente vocês também vão perceber que ele também pode fazer menção ao objeto, eles transmitem assim, essa noção de ideia, tá? Então, observem aí os verbos de ligação, os mais utilizados no dia a dia, tá? Os mais frequentes: ser, estar, parecer, andar, ficar, continuar, permanecer, viver, virar, tornar-se, achar-se, encontrar-se, fazer-se. Então, olha só, são exemplos de quê? De verbos de ligação. São verbos, como eu acabei de mencionar, que servem apenas para ligar o sujeito ao predicativo, ou seja, a qualidade, ok? Frases com verbo de ligação. Vamos ver algumas frases? Meus filhos são felizes. São é exemplo de verbo de ligação. Não é um verbo de ação, porque ele não traz uma ideia de ação, ele traz uma ideia apenas de ligação. E ele está ligando o sujeito ao predicativo. O sujeito dessa oração é quem? Meus filhos. Então, meus filhos funcionam como sujeito da oração. São, verbo de ligação. Felizes funciona como predicativo. É uma qualidade que está sendo atribuída ao sujeito, ok?
O diretor parece ansioso. Parece verbo de ligação. Ansioso é uma característica, é uma qualidade que está sendo atribuída ao sujeito, ok? Então veja bem, parece verbo de ligação, ok? Aquele aluno anda desatento. Anda desatento. Ó, o verbo de ligação ele está ligando novamente o sujeito ao seu predicativo. Ele não expressa uma ação, ele está expressando o quê? Uma ligação, certo? Ele está fazendo uma ponte, ele está ligando o sujeito ao seu predicativo. Ok? Eu estou extremamente chateada. Estou, verbo de ligação, mais uma vez, ligando o sujeito ao seu predicado. Agora eu vou mostrar aqui para vocês sobre o predicativo, ok? Bom, o predicativo, como eu mencionei a vocês, ele caracteriza o sujeito, fazendo o quê? Atribuindo uma qualidade. É introduzido por um verbo de ligação, ocorrendo assim apenas nos predicados nominais, certo? Então, nós só vamos encontrar esses verbos de ligação onde? No predicado nominal. Então, já é uma forma de você saber classificar o tipo de predicado. O predicado pode ser considerado nominal quando ele trouxer um verbo de ligação. Trouxe um verbo de ligação, automaticamente o meu predicado será considerado nominal. E o predicativo do sujeito é o que? É uma qualidade, é uma característica que está sendo atribuída ao meu sujeito. Ok? Exemplos de frases com predicativo do sujeito. Minha vizinha é bisbilhoteira. Veja bem, bisbilhoteira é uma qualidade que está sendo atribuída aí à minha vizinha, que funciona como sujeito da oração. Então, olha só, vocês viram que nos exemplos anteriores estavam destacados os verbos de ligação, certo? Eles ficaram em evidência, tá? Porque o estudo estava voltado aos verbos de ligação. Agora, neste segundo momento, o que está em evidência é a qualidade. É aquele termo que está sendo atribuído ao sujeito. Então, bisbilhoteira é considerado o predicativo do sujeito, certo? Porque atribui uma qualidade a quem? Ao sujeito. Minha bicicleta é azul e amarela. Azul e amarela funcionam como predicativos. Referem-se ao sujeito da oração. Logo, são classificados como predicativos. Ok? Eu estou nervosa desde ontem. Nervosa, olha aí, é um predicativo. Por quê? Porque é uma qualidade, certo? E faz referência ao sujeito da oração. Logo, é considerado o predicativo. Ok? Então, sempre que você perceber dentro da oração uma palavra que esteja trazendo uma qualidade esta que estará certamente direcionada ao sujeito, a classificação dela será predicativo do sujeito. Isto sintaticamente falando, ok? Minha mãe anda ansiosa. Ansiosa é uma qualidade. E é uma qualidade que está sendo atribuída ao sujeito, que é minha mãe. Então, logo, nós temos aí outro exemplo de predicativo do sujeito, porque está fazendo menção ao sujeito. Certo? Tranquilo? Você parece preocupado. Preocupado é uma característica do sujeito, que é você. Olha o verbo de ligação lá no meio.
parece. Ele está ligando aí, olha só, ele fazendo o intermédio. Sujeito, você. Preocupado, característica, certo? É a qualidade de quem? Do sujeito. O verbo de ligação está lá no meio, fazendo essa ligação. Ligando quem? O sujeito ao seu predicativo, ok? Então é isso. Eu abordei aqui para vocês o predicativo do sujeito. Agora eu vou mostrar o predicativo do objeto. Observe. O predicativo do objeto é um termo que existe apenas nos predicados verbo-nominais. Atribui o quê? Uma qualidade ao objeto direto ou ao objeto indireto, caracterizando-os. O verbo tem que ser significativo, ou seja, exprimir a ação. Então, quando nós tivermos um predicativo do objeto, ao contrário dos predicativos do sujeito, o predicativo do objeto faz menção a um verbo significativo, um verbo de ação. Não é um verbo de ligação, ok? Então, o olhar já muda. De um lado, nós temos verbo de ligação, predicativo do sujeito. Do outro, nós temos predicativo do objeto, acompanhados de quem? Verbos de ação, verbos significativos, ok? Então, veja bem. Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos dos verbos do predicativo do objeto, certo? Então, olha só. Exemplos do predicativo do objeto. Eu considero este assunto, importantíssimo. Considero é um verbo de ação. Quem considera, considera algo ou alguma coisa, ou alguém, né? Neste caso, ele considera o que? Este assunto. E esse termo aí, este assunto, é o complemento do verbo, tá? Porque trata-se de um verbo transitivo, ok? É um verbo que necessita de um complemento. Esse complemento recebe o nome de objeto, certo? E esse termo aí que está em destaque, em negrito, importantíssimo, refere-se ao complemento do verbo transitivo. Logo, ele é um predicativo do objeto, porque ele não faz referência ao sujeito. Ele faz referência ao complemento do verbo considero. Ele considera este assunto importantíssimo, ok? O professor elegeu-me representante da turma. Quem elege, elege alguém, elege algo. Elegeu-me, esse pronome oblíquo é o objeto, é o complemento do verbo. E ele elegeu-me a quê? A representante da turma. Então, representante da turma faz referência ao complemento do verbo transitivo. Logo, trata-se de um predicativo do objeto. Então, é isso aí.